Vamos lá. Querido Maestro Jesús, estamos reunidos, Señor, en tu nombre para este nuevo estudio, pidiéndote, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, que permitas que tus benefactores queridos puedan calmar nuestros corazones, puedan llevarnos a un espacio de tranquilidad donde podamos reflexionar, ser inspirados, ser ayudados, que podamos entender las lecciones de hoy para que podamos ponerla en práctica con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Pidiéndote, Señor, que nos envuelvas en tu luz, que ilumine nuestros caminos, que nos dé las fuerzas necesarias para soportar las pruebas de la vida, que nos guíes, Señor, por el camino del bien, que nos ayudes a transformar nuestros corazones y nuestras almas. Tú dijiste, Maestro querido, que el que busca encuentra. Y aquí estamos, Señor, buscando, queriendo entender cada vez más. Nos das la voluntad, la fuerza. Te pedimos que podamos seguir en este camino de transformación, en este camino que es verdad, es luz, que es conocimiento, entendimiento. Gracias, Señor, por abrirnos las puertas de esta doctrina, por nunca haber desistido, por llamarnos, porque somos, Señor, tus ovejas perdidas y siempre nos has buscado. Que podamos, con la ayuda que recibimos hoy, Señor, seguir aquí fieles a nuestra doctrina, a tus principios y a tu ejemplo. Quédate, Señor, con nosotros. Bendice nuestro estudio de hoy, a todos los que estamos presentes, aquellos que nos escucharán más tarde, aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice nuestras familias y nuestros seres queridos. Quédate siempre con nosotros. Gracias, Maestro. Que así sea. Bom, obrigado, Yuri. Você está vendo o texto, Adriana? Sim, estou vendo sim, César. Vamos começar então. É o capítulo 25, que se chama Tolerância, do estudo do livro Pensamento e Vida. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde,
Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda, perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelas quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Emmanuel. Obrigado, Adriana. Obrigado, Yuri. É, é muito interessante, né? Como parece que Emmanuel sabia que nós íamos viver os tempos que estamos vivendo, né? Kardec, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que os grandes embates da nossa era seriam embates ideológicos, né? E nós vemos claramente que é o caso, né? Nós estamos vivendo numa época de grandes divisões e muitas vezes nós conversando, né, entre em família ou com amigos, nós nos surpreendemos de ver assim, o absurdo de certas coisas, a, a loucura, né, que algumas pessoas têm apresentado. E nós, às vezes, ficamos, né, desconcertados, indignados. E é interessante como Emmanuel, nesse texto, ele meio que nos dá, né, uma receita de como lidar com isso. Nós, acho que a doutrina espírita, ela não nos diz só o que fazer, né? Isso é algo que já está dito pelo Cristo há 2000 anos, e mesmo antes de Jesus, né, há aqueles que já indicavam o perdão, a tolerância,
o respeito à condição do outro, né? Então, é a compaixão no budismo, né? Sócrates era alguém que procurava conversar com as pessoas, jamais agredi-las, né? Mas a doutrina espírita tem um pequeno plus, né, que ela nos mostra o porquê de fazer certas coisas. E, infelizmente, né, embora isso seja uma vantagem para nós, também mostra que talvez nós, por precisarmos de mais explicação, talvez sejamos, né, mais atrasados. Porque aqueles que já entenderam o que Jesus falava e resolveram praticar, né, eles não precisaram de tantas explicações assim. No entanto, quando nós lemos, por exemplo, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça, né, seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade, né, essa palavra é importante, ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Bom, se nós acreditamos que temos uma visão melhor das coisas, né, que poderia ser do jeito que nós imaginamos, nós também entendemos que eu não posso pedir aos outros que pensem pela minha cabeça se eu entendo o conceito de evolução e de maturidade espiritual, né? Eu posso pedir a alguém que tem mais ou menos as mesmas noções que eu, que vejam as coisas do meu ponto de vista, mas muitas vezes nós temos que levar em conta que estamos lidando com almas muito imaturas, ou ignorantes, né? Ou mal intencionadas. Então, nós vamos entendendo que há degraus de evolução, que há situações diferentes de evolução para cada espírito, e nós não podemos impor, né, nada a ninguém. Na sequência, ele diz. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. E ele diz, né, o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. E nós falamos, né, poxa, mas como isso é possível, né? Ferir o outro, por que ele fere a si mesmo? Bom, nós temos a noção de karma, né? O que nós disparamos para a vida volta para nós. Mas tem um lado também nisso tudo que nós já estudamos nesse livro, né, que é o fato, por exemplo, quando nós estudamos o perispírito, e o efeito das emoções e pensamentos sobre o tecido perispiritual e sobre o tecido físico, nós entendemos nesse estudo que todas as marcas, né, das nossas emoções, descontroles, agressões, crises nervosas, são como aqueles pequenos terremotos, né, que vão aos poucos comprometendo a estrutura da casa. Então, é como numa rua que passam muitos caminhões, né? Por exemplo. No Brasil, várias vezes nós vimos esse tipo de reportagem, né? Eu lembro de várias vezes ter visto isto, pequenas cidades onde na época da colheita da cana, por exemplo, passavam caminhões o dia todo. E com o tempo essas casas começam a apresentar rachaduras, né? Porque o tremor na terra vai aos poucos, né, comprometendo a estrutura. Então, imaginemos esses tremores como emoções descontroladas, descargas de adrenalina por causa da nossa cólera, crises nervosas, né? Raiva, impaciência. Então, isso vai comprometendo o nosso sistema de saúde. Então, é por isso que ele diz: o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo, né? Então, em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Porque mesmo aquele que recebe o mal, se ele souber se portar diante disso, ele se sai melhor do que ele entrou no problema, né? Então, porque aqui os espíritos não estão olhando este momento, esta vida, né? Eles estão olhando o que importa, que é o espírito, né? Eu posso sofrer um pouco nessa vida, ou muito,
E isso parece uma eternidade, porque o sofrimento não é bom, mas se eu souber proceder corretamente diante desse problema, eu estou beneficiando aquilo em mim que é eterno. E ao mesmo tempo, né, se eu não faço isso e faço mal ainda por cima, todo esse mal, na verdade, são furacões, né, ou terremotos que eu causo para mim mesmo, com o desequilíbrio que eu provoco na minha estrutura perispiritual, que vai se manifestar amanhã como doença, como crises psíquicas, né, como doenças mentais e uma esquizofrenia, porque a pessoa vai sendo afetada, né, por essas descargas emocionais e pelo que faz. Então, eu paro por aqui, completando somente que a doutrina não nos diz só o que fazer, ela nos diz por que fazer, né? Ela nos mostra o porquê do que fazemos, com o conhecimento que ela nos dá do perispírito, da lei de ação e reação, da reencarnação, né? Então, nós aí passamos a ter alguns elementos para entender por que que é preferível, né, receber o mal do que fazê-lo. E, e é interessante porque essa discussão ela já é muito antiga, né? Tem um dos diálogos de Platão que é sobre isso. E nesse diálogo Sócrates diz, né, bom, imaginando que a vida é eterna e que nós recolheremos o que plantamos, né, que a justiça se fará, aquele que agiu mal e que fez mal, né, colherá o mal e terá que voltar a esse mundo numa condição pior. Quer dizer, isso é conhecido já há muito tempo, né? Mas a doutrina nos mostra isso por A mais B, né? De uma maneira muito clara. Então, não vou além disso, né? Agora, isso envolve muita coisa, né? E como eu disse no início, é impressionante a atualidade do, da, do que Emmanuel está falando, né? Porque não está fácil, né? Não está fácil. Nós estamos lidando com um mundo que está louco, claramente louco, endoidou, né? Mas tudo isso tem história, tudo isso tem razão, tudo isso tem porquês. Mas nós não vamos caminhar para isso, né? Mas chegar ao ponto que uma pessoa decide que ela vai se definir como um cachorro e a sociedade tem que aceitar isso, né? Realmente significa que nós endoidamos, né? Então, mas o que nos diz Emmanuel, tolerância, né? Paciência, se nós queremos, né, como ele diz aqui no texto, adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo, né? Então não é aquele conformismo do politicamente correto, nem o conformismo do ficar bem com todo mundo para não ter problema, né? É o compromisso, né? É a adaptação digna de quem quer dar um exemplo que possa inspirar atitudes diferentes, né? Então, nós vemos que o nosso papel nesse momento, diante dessa loucura, é muito importante. Muito bom. Então, eu finalizo essa introdução do assunto, né, e abro a palavra a todos. Yuri, Oi, boa noite. Kardec já falava, ele tem essa frase, trabalho, solidariedade e tolerância, né? Esses três elementos, mas tinha uma frase assim que eu gostei no texto, que me fez pensar assim muito, quando ele fala assim,
Tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce na fonte da alma. Essa, essa frase me chamou assim, a atenção porque penso que uma das razões pelas quais nos falta tolerância é como que não nos analisamos o suficiente no sentido que a gente não tem o hábito de olhar para dentro de nós para assim identificar aquilo que nós precisamos mudar, porque penso que muitas vezes aquilo que mais nos incomoda nas outras pessoas é exatamente algo que existe em nós, não? Que não queremos assim enxergar ou aceitar, não? Como é um reflexo, não um espelho. E mesmo Emmanuel falava nos capítulos anteriores que somos espelhos dos outros. Então, acho que quando a gente não tem essa tolerância com os nossos irmãos é porque isso que assim, nos irrita muito profundamente está em nós, não? É uma coisa que nos falta, um erro que está em nós. Então, aí a gente tem muito que reflexionar, muitas questões, não? Quando a gente se irrita assim, pensar se isso que nos está irritando, nós estamos agindo assim também em um certo momento, não? Então, é isso, não? Acho que projetamos assim, em- a doutrina nos fala, projetamos fora aquilo que está dentro de nós. Então, é, é seguir, não essa, não sei, olvidar. Tem outra frase aí bonita que fala assim, perdoar, olvidar a sombra buscando a luz. Então, assim, não, a gente tem que, para poder buscar a luz, a gente tem que aceitar, identificar a sombra para poder transformar. Então, é isso. Pensando nisso. Obrigada. Obrigado, Yuri. A gente tem que pensar, né, porque de onde vem certas irritações que a gente tem. E essa que você falou é uma das causas, né? Nós vemos muitas vezes refletido no outro aquilo que, por que que nós olhamos isso no outro, né? Porque na verdade estamos vendo aquilo que já está em nós. Então é o que Emmanuel já nos fala nos capítulos anteriores, né? Mas há um outro aspecto, né? Que é muitas vezes você ver, é, às vezes nós não estamos irritados emocionalmente, né? É uma distinção muito sutil a fazer. Às vezes sempre tem um componente emocional, né? Mas às vezes você vê, né, as pessoas fazendo coisas, vivendo de um jeito, né, que você fala, meu Deus, será que, né, você fala para a pessoa, né, não, não é isso, não vá por aí, não faça isso, né, ou as pessoas que nos cercam, né, no dia a dia. Então, uma das coisas que mais, talvez no meu passado, né, eu tenha sido um tipo de pessoa que levou muito tempo para mudar, porque uma das coisas que mais me espantam, né, é ver como as pessoas como nós demoramos para mudar. E como o efeito de certas doutrinações, as pessoas não percebem, né? Então, é como a gente vê claramente, né, que a mente da pessoa foi moldada de uma forma e ela não coloca isso em questão, né? Então, a vida, ela é um processo no qual nós estamos aprendendo o tempo todo, nós estamos sendo confrontados o tempo todo. Por exemplo, nossas verdades, né? Nós temos hoje um vislumbre de algumas verdades. Possuímos todas elas? Entendemos claramente todas elas? Sabemos realmente o que significam? Provavelmente não, né? E talvez essas verdades sejam verdades que vão sendo desveladas e ampliadas com o tempo, e nós descobriremos aspectos que nunca imaginamos.
E é esse lado provisório das coisas que nós deveríamos levar em conta, né? Mesmo as verdades mais sólidas podem mudar com o tempo, né? Podem ser completadas, podem ser melhoradas. E não porque elas são parciais, nós é que somos parciais, né? Nós é que não vemos tudo. Newton viu a gravidade, mas ele não viu a gravidade do ponto de vista de Einstein, né? Então, porque não era hora ainda, né? Nós temos que ir passo a passo, né? Então, é interessante que, por exemplo, os gregos viram, né? Eles pensaram a noção de átomo 300, 400, 500 anos antes de Jesus. Mas foi só em 1890, né, 1905, que nós chegamos a bater o martelo e falar o átomo existe, né, para depois dizer que ele praticamente não existe. Mas então, assim, as coisas, às vezes nós temos a intuição de uma verdade, mas pode levar séculos para ela ser concretizada, né, e o fato de que as coisas são assim deveria nos fazer mais tolerantes, né? Deveria fazer parte da nossa educação o ensino da tolerância. Mas quando você coloca doutrinação e milhares de pessoas sendo ideologicamente conduzidas, doutrinadas, manipuladas, e elas não sabem que estão e não reagem a isso, né? Então, fica difícil, porque nós estamos lidando, né, com um mundo que vai ter, né, diferenças, oposições, e nós vamos ter, quem sabe mais, tem que ter mais tolerância. Então, se nós acreditamos que temos conceitos que são superiores, né, nós vamos ter que mostrar mais tolerância, porque esse é um aspecto, né, da irritação, do que acho que é aquele de quem já aprendeu um pouco mais, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que olhar para os nossos irmãos e dizer, bom, cada um vai aprender no seu tempo, né? Então eu vejo as pessoas com quem eu converso, com quem eu trabalho, né? Então num dia eles te dizem que acreditam na reencarnação e no outro eles explicam tudo o que está acontecendo diante deles pelo cérebro, entendeu? Então assim, se fala, né? Num dia eles te dizem que acreditam que o ser humano é algo mais do que um corpo, e no outro eles falam de um jeito que dá a impressão que você é produto das reações químicas do teu cérebro, né? Então nós vamos vendo que não é fácil, né? O nível de doutrinação é muito grande hoje em dia, né? Então nós estamos lidando com pessoas que têm visões que viraram verdadeiras religiões. Inclusive pelo fato de não haver mais uma religião presente e dominante, né? Muitos estão adotando visões, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, o ambientalismo já está caindo de moda. Ninguém mais fala em salvar o planeta, né? E os próprios que sustentaram isso já estão falando. Então, né? Mudou, talvez não seja bem assim, vamos falar de outra coisa, né? Então, cada 6 meses, né, eles lançam uma moda. Virou uma religião para muitos jovens a questão do ambiente, né? Então, virou uma religião, porque você precisa pôr alguma coisa, né, no lugar desse senso que está no ser humano de buscar algo divino e superior. Então, nós temos que. E agora tem outras coisas, né? Então, o wokeismo está aí, né? Mas já está caindo também, né? Já está, até os promotores maiores dessa onda já estão começando a reconhecer, né? Eu vi uma entrevista de um senhor, né? O Gaad, né? Um professor da Universidade de Concórdia, no Montreal, que agora trabalha nos Estados Unidos. Ele lançou uns livros muito interessantes e ele está falando que, bom, no Canadá
ele vai ser o último na linha, né, a mudar isso, porque aqui foi o laboratório de experimentação de todas essas ideias, né? Então ele mostra isso, né, que o Canadá foi o laboratório destas ideias. E ele vai lançar um livro agora que chama é, Empatia, traduzindo, né? Empatia suicida. Suicidar-se por empatia, alguma coisa do tipo. Então, realmente assim, ele explica, né? Ele vai explicando e você vê que é exatamente o que está acontecendo, né? Então, realmente nós estamos num tempo especial, né? E hoje, acho que mais que nunca, uma lição como essa vai nos ajudar. Oi, Sebastião. Sí, eso me estaba preguntando también, porque a tolerancia que es como vasto, ¿ah? Y con el texto hemos dado cuenta que uno sempre fala de tolerancia como por outro. Eu devo ser tolerante com outro, mas com eu também devo ser tolerante, não? Porque eu também erro, eu também estou aqui na Terra. Mas eu me estava perguntando onde estaria o equilíbrio, onde estaria o limite de ser muito tolerante comigo? Ah, errei de novo, tudo bom, tudo legal. Ou com o outro. Porque também tenho que ter um limite, porque como você falou do wokismo e tudo isso que vemos, e se eu não faço nada, estou como complacendo também com tudo o que ocorre, e essa loucura, e falando, tenho que tolerar. Então eu me perguntava onde está o limite saudável dessa tolerância, com os outros e conosco também. Excelente questão, Sebastião. Eu acho que conosco, né, vem do princípio de honestidade. Eu acho que o critério para nós analisarmos em nós mesmos a tolerância é o primeiro, a tolerância como paciência, entendendo a nossa condição, né, de onde eu estou partindo, o que eu fiz de mim mesmo, quais são minhas tendências, quais são minhas áreas frágeis, quais são, né, minhas fragilidades. E se eu estou fazendo um esforço honesto para melhorar, eu terei uma tolerância natural, né? Porque a falta de tolerância conosco mesmos, né, também é orgulho. É achar que nós podemos ser perfeitos do dia para a noite, tanto quanto não ter tolerância com os outros é uma manifestação de orgulho, né? E então eu acho que o critério é aquele do Livro dos Espíritos, né? Você está honestamente fazendo esforço para superar suas paixões, suas limitações, né? Você é alguém sinceramente implicado na busca, né? Quando você erra, você se entristece, né? Ao ponto de que, em alguns casos, a gente pode até chorar, né? Dizendo, poxa vida, né? Quando eu vou aprender, né? E quando há essa sinceridade, a tolerância é uma coisa necessária, né? Porque ela é uma manifestação da humildade do aluno que está buscando aprender. Então, é como você ir mal numa prova, né? Às vezes você estudou para a prova, você se esforçou, mas não é suficiente. Então, é você dizer, ok, né? Eu vou fazer de novo e vou tentar. Ou algo que você quer aprender e não conseguiu ainda, ou quer fazer e não conseguiu fazer. Então, eu acho que o limite, ele é definido pela nossa sinceridade, pelo nosso desejo sincero de melhorar, de aprender, de nos transformarmos, né? Se nós somos honestos nesse processo, o limite, né, a tolerância, nós saberemos ter tolerância conosco mesmos. Porque senão, o que acontece? Nós entramos no processo de racionalização, né? Eu começo a inventar desculpas, razões, e, e aí eu estou sendo, na verdade, eu estou escamoteando, né? Eu estou sendo desonesto com o processo. Então, honestidade, eu acho que a honestidade, né, ela determina a tolerância, ela determina esse limite.
Agora, com os outros, eu acho que é uma questão de bom senso, né? Por exemplo, se uma pessoa me pede para chamá-la de ele, né? Ela agora se define como masculino. Eu falo aqui de experiências que eu estou tendo diariamente, né? Para mim, né? Se você quiser ser chamado de periquito, é, Zezé, Zozó, né? Ok, né? Escreve aí que eu vou repetir. Agora, a pessoa querer que eu aplauda, que eu me curve, que eu obedeça, que eu mude o meu jeito de falar, é uma coisa chamá-la pelo que ela quer que eu a chame, né? Outra é que eu comece a mudar pronomes e é, mudar a gramática, não, aí vai ter briga mesmo, né? Porque não vai ter jeito. Então, eu acho que é o bom senso, né? Acho que é o bom senso de. Não tem problema, Yuri. É o bom senso de nós entendermos que há coisas que são solicitadas e não nos afetam. E há coisas que afetam a nossa dignidade, porque lembra que Emmanuel disse adaptar-se com dignidade ao mundo, com a intenção de ajudá-lo, né? Então, por exemplo, nós podemos, às vezes, fazer pequenas adaptações. Não comprometem nossos valores, não comprometem nossa vida, nossa estrutura familiar, nossa dinâmica de vida. Ok, eu posso fazer certas adaptações, né? Não é tão custoso assim. E há outras que custam, né? Que se nós alterarmos, significa uma adaptação indigna, né? Que fere a dignidade dos meus valores. Então, aí, por que que meus valores são desprezíveis ou desprezáveis, né? E os da pessoa não, né? Por que que os dela têm predominância sobre os nossos? Então aí vem a questão do bom senso, né? Então eu tive alunos que se definem como mulher sendo homem, se definem como homem sendo mulher, né? Isso não me interessa, né? Desde que ele não venha, né, fazer exigências absurdas, né? Desde que ele não me diga, por exemplo, sendo um homem que ele se define como uma mulher, e que ele não vai vir amanhã fazer a prova porque ele está nas regras, né? Estou dando um exemplo aqui extremo, né? Está menstruado, né? Então, aí seria, né? Aí você vê que são as pessoas tentando jogar com o sistema para ter vantagens, né? Aceitar isso é participar da desonestidade. Estou dando um exemplo, né? Nunca vivi isso. Tive um aluno que se definia como um dinossauro, né? Usava um rabinho ridículo lá né, nas costas e um chapeuzinho esquisito mas nunca me falou nada, nunca pediu nada, nunca exigiu nada e eu sempre ia vê-lo, né, ou vê-la, né, e dizia tudo bem, precisa de ajuda, né, posso ser útil, não, tá tudo bem, né? Então assim, se eu falasse com ele, por exemplo, né, e tá tudo bem, e ele falasse, au, au, eu ia falar, desculpa, eu não entendo linguagem de cachorro, né, então infelizmente eu não posso me comunicar mais com você. Se você entendeu a minha, né? Porque cachorro também não entende o que a gente fala. Então imagino que você não está entendendo o que eu estou falando. Significa que eu também não tenho que me explicar para você, né? Claro que ele vai estar entendendo, né? E eu liquido a situação. Agora, não precisamos, né, levar tudo para o combate, tudo para o. Há coisas que não nos afetam, né? O cara quer andar de quatro no chão, simulando que é um cachorro, problema dele, né? Essa é a vantagem de nós estarmos no mundo livre. Agora, se ele falar, você tem que andar comigo, aí já é diferente.
aí o bicho pega, né? Aí a gente já está numa outra conversa. Então, estou tentando responder a questão que o Sebastião colocou aqui, né? Dando a minha percepção, óbvio, né? Fiquem à vontade para colocar de vocês, mas de modo geral eu estou tentando falar, porque no concreto a gente teria que decidir caso por caso, né? Tentando aplicar essa regra geral que Emmanuel dá a caso por caso, né? Então, por exemplo, uma moça muçulmana que vai ser consultada por um médico e que diz, não, eu quero uma médica, né? Então, aí os médicos vão ter que decidir, né, o que eles fazem. Não tem uma médica, né? Estão de plantão. Só se você está lá de plantão, você é um homem, né? Então, não sei o que os médicos fazem, né? Qual é a recomendação, né? Não sei se o Vitor sabe. Qual é a recomendação, né? Não sei, né? Se eu fosse o médico nesse caso, eu diria, ok, quando aparecer uma médica, eu te aviso, né? Então a senhora vai esperar, agora talvez a senhora espere até amanhã, porque só estou eu aqui, né? Então, se a senhora quiser ser consultada, a senhora me avisa, né? Só que a senhora não vai querer agora, né? Porque eu vou botar a senhora lá atrás da fila de novo, né? Ou senão a senhora vai esperar aqui, né, até a hora que tem uma médica. E aí pode demorar 20 horas, 25, 30, né? Mas é direito da pessoa escolher, né? Agora, que o sistema tenha que correr para atender a sua exigência são outros 500, né? Veja a sutileza. Cezinha? Boa noite. É, a minha dúvida, ela está um pouco ligada, talvez parecido com a questão do Sebastião, mas quando que a tolerância, né, nosso ato de buscar tolerar, fazer, né, pode se estender a um ponto de virar uma ingenuidade, de chegar, por exemplo, de realmente chegar num ponto que você tolerou, você deu todas as chances, você analisou, você olhou, você fez as suas preces, você orou, sabe, assim, você fica às vezes dias remoendo, pensando numa situação, numa pessoa, fica orando, pedindo, e aí acreditando que vai vir uma nova oportunidade e novamente você tem que trabalhar de novo. A tolerância chega a um ponto que vai se estendendo até um ponto que eu me pergunto até que ponto que isso não chega já uma ingenuidade ou acaba sendo vira uma falta de coragem do agir, que talvez é um momento de ter que não perder a tolerância porque você tolerou, mas ter uma reação diferente em situações, sabe? Tô- Não estou ouvindo. Desculpa, Cezinha. É aí que vem a questão do equilíbrio e do bom senso, né? Porque a ingenuidade, ela também é uma coisa prejudicial, né? Ela permite aos outros de explorar-nos, né? De aproveitar da nossa bondade, da nossa tolerância. O abuso, né? Um abuso, exatamente. Então, eu lembro de uma moça que uma vez veio uma vez, né, num estudo de sábado, e ela perguntou, né, que ela tinha uma pessoa na vida dela que, nossa, já faz tempo isso, muitos anos. É, e ela perguntou que ela tinha uma pessoa na vida dela, acho que era um parceiro, pelo que eu entendi, né, e que vivia aprontando e sempre pedindo desculpa e aprontando, pedindo desculpa e aprontando, né, e eu falei, bom, ele já percebeu que não tem reação, né? Que ele pode te explorar e ele vai continuar te explorando. Então, aí eu acho que existe um equilíbrio, né, Cezinha, entre dignidade, autopreservação, valor de si mesmo, né? Eu acho que nós sentimos, né, quando alguém começa a desvalorizar-nos, a desmerecer-nos, a abusar. Eu diria que há casos até em que isto pode ser algo que nós tenhamos que tolerar,
pelo benefício da pessoa, né? Então, por exemplo, né, uma mãe que tem um filho desmiolado, né, ela vai sempre ter um apego do coração, um apelo do coração para tolerar um pouco mais, né? Mas é aí que vem o perigo, né? Porque Jesus, eu acho que ele nos dá em alguns momentos, né, quando ele diz, né, por exemplo, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que não vem, né, daí é diabólico. Ou seja, tudo que fica no vamos ver, mais ou menos, talvez isso, talvez aquilo, né? Porque quantas mães, por exemplo, pegas, né, nesse apelo do coração, deixaram a coisa desandar quando um não teria resolvido a questão, quando a firmeza teria acertado tudo, né? Então, mas isso tudo para nós é um aprendizado, né? Você vai conversar com a pessoa, ela vai dizer, não, eu queria ajudar, eu queria fazer o bem, é meu filho, né? Mas às vezes um não redondo teria resolvido, né? Então, quantas vezes, né, nós falamos como pai, não faz isso que vai acontecer aquilo. Ele faz, não acontece nada, né? Então, assim, não fale, né? Porque se você falar, você tem que honrar o que falou, né? Então, a vida é esse processo de eh, ninguém vai nos valorizar se nós não nos valorizarmos. Ninguém vai nos respeitar se nós não nos respeitamos, né? Então, há casos, eu acho que há casos em que até é necessário a gente passar por bobo, aceitar um pouco de abuso porque você vê que não vai resolver muito, você sabe que é uma coisa por pouco tempo, que daí a pouco vai acabar e a pessoa vai embora e, né, vai sair da tua vida ou vai seguir em frente, e você diz, está tudo bem, ele vai sair daqui achando que me tapeou, eu sei que é o que ele fez, eu sei quem é, mas a gente tem que saber determinar o limite, né? Por exemplo, a pessoa vem e começa a abusar e não vai mais embora e acha que pode, né? Ela te pede um dedo e amanhã te pede dois e depois a mão e depois o braço e você vai dando, ela não vai parar. Porque existe um lado na vida que é o lado educativo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se a pessoa está comigo numa relação educativa. Porque se ela está comigo numa relação educativa, eu não tenho escolha. Eu tenho que educá-la. Se ela não está comigo numa relação educativa, mas que eu posso fazer ser uma relação educativa, eu posso escolher o momento em que isso vai acontecer. É o amigo que, né, chega sempre tarde, né? Você convida, ele chega, você convida para chegar às 7, ele chega às 9, né? E não sei o quê, né? E aí um dia ele fala, pô, meu, você não me convida mais? Não, porque você sempre chega atrasado, né? Então eu não gosto de pessoa que chega atrasado. Bom, aí você é educativo. Ele pode ficar bronqueado e ir embora, não aparecer mais, né? Ou ele pode dizer, ah, desculpa, então eu vou tentar não fazer mais isso, né? Então, e há pessoas que não estão conosco numa relação educativa e nós nem temos o que fazer com elas, né? Elas vivem como elas querem, a gente tem aquela tolerância social, que é dizer, ok, deixa eu aguentar esses 10 minutos de inconveniência, né? E eu vou embora e essa pessoa cuide da vida dela, não me cabe fazer nada, né? Mas não sei se te ajuda, né, o que eu falei, mas eu acho que nós determinamos esses limites. Quando começar a ser desvalorizante para nós, e não é uma questão de orgulho, né? É uma questão de você estabelecer limites, ser educativo, né? Eu acho que tem momentos que a gente tem que ser educativo com as pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa
chega e não te diz bom dia, né? Você pode dizer bom dia, né? Eu tive pessoas que eu cruzei, né? Lá, eu lembro lá em Saint-Jean-sur-Richelieu, tinha uns caras muito esquisitos, né? E às vezes eu cruzava com um lá toda manhã, né? Era um professor lá do departamento de engenharia, não sei. E eu cruzei, assim, nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar ali, eu cruzava com ele, falava, né, bonjour. E o cara não respondia, né? Falei uma vez, duas, eu falei, dane-se, né? A partir dali eu passava e não vou fazer o quê? Vou fazer papel de palhaço, né? Não, né? Então, assim, a gente que estabelece o limite, né? Agora, eu acho que até casos em que tolerância às vezes é necessária, mesmo quando a gente sente que está sendo abusivo, né, a coisa. Eu acho que há casos, né? Por exemplo, uma pessoa doente, uma pessoa que está à beira do suicídio, né? Então, há casos em que nós temos que tomar cuidado, né? Às vezes é preferível um pouco de paciência, mas deixando claro, tranquilamente, né? A pessoa está doente, começa a gritar com você, olha, você não está bem, você está doente, mas calma lá, né? Isso não te dá o direito de falar assim comigo. Está sofrendo, eu posso te ajudar, mas isso não te dá o direito de falar assim comigo, né? Se isso acontecer de novo, eu vou embora. A pessoa precisa de você, né? Ela não pode pisar como um tapete. Então, eu acho que a gente tem que ser educativo sempre, né? A não ser que seja alguém que não tem nada a ver conosco. Bom, isso é para reflexão, né? A gente vai refletindo juntos. Yuri? Eu estava pensando nessa questão que você falou das mães, por exemplo, não? É que a gente deve entender que tolerância não é omissão, não? Não sei se está bem dito, não? E como há uma diferença entre tolerar a pessoa e tolerar o ato. Na verdade, não, por exemplo, com uma mãe, ela pode amar o filho, mas não tolerar os comportamentos que sejam prejudiciais. Então, como que amor não é, permissividade, não? Porque acho que as mães muitas vezes fazemos isto, não? Então, na verdade, a gente aí fica prejudicando a nossos filhos. E Kardec nos fala, não, o livro dos Espíritos, do livre-arbítrio, falando exatamente isso, não? A tolerância tem que não passar esse limite onde começa o dano, se fala, dano para os outros, não, para os terceiros e para nós mesmos. Então, mas como você fala, a linha é muito delgada, porque a, hasta onde, mas é parte do aprendizado, né? Obrigada. Exatamente, Yuri. Esse aprendizado, vocês já notaram que vários capítulos que nós estudamos cai sempre nessa noção do onde determinar as coisas, né? Então, culpa é bom, mas a partir de um ponto ela vira um problema, né? Culpa nenhuma é um problema. Culpa demais é um problema, né? Dever extremo, né? No sentido de inflexibilidade total, né? Mas se você ser um relaxado na vida também é mal. Então, é impressionante como essa questão do equilíbrio, né? Ela vem, né? Com frequência, porque é muito isso, né? Nós temos que determinar esse equilíbrio de até onde ir nas coisas. E eu acho que se nós, né, você tem que ir analisando as coisas, tem que ir sentindo a situação, né? Há pessoas que são abusivas, né, que querem sempre levar vantagem em cima dos outros, né? Às vezes nós nos fazemos, né, abusar por situações ou pessoas que nos enganam ou nos... Mas você vai aprendendo, né? Você vai dizendo, ok, né, eu não sabia que essa pessoa era assim. Você caiu uma vez, não tem problema. Você cair 15, né, aí já é um problema.
né? Porque aí você já está sendo bobo. Então, são situações, né, que nós vamos ter que aprender a gerir, né, a fazer o controle, mas com bom senso. Então, nós estamos vendo, né, um mundo que está maluquinho, mas nós vamos, né, dando o exemplo, conversando, tendo, né, eu achei interessante essa reportagem que eu vi hoje desse professor, né, porque ele falava assim, aqui no Canadá chegou a um ponto que nós queremos ser tão empáticos, né, que assim, a pessoa quer te matar e você quer ser empático com ela, quer dizer, você vai morrer, né, porque, né, então, eu vou até, acho que colocar o link depois aqui para vocês verem, né? Ele vale a pena. E esses livros dele, com certeza eu vou comprar, porque realmente ele fala ali coisas que ele explica, né? Que você, o sistema capturou o sistema cognitivo nosso e o emocional, né? Então, há pesquisas, né, que mostram que as pessoas de direita são mais saudáveis, né, têm menos doenças mentais. E aí a moça perguntou para ele, por que isso? Né? As pessoas conservadoras, né, que têm valores, que têm religião, né? E aí a moça perguntou para ele, por que isso? Né? Ele falou, olha, é a captura do sistema emocional, né? O parasitar o teu sistema emocional. O cara de direita, ele levanta pela manhã, né, de conservador, que tem religião, espiritualidade, ele diz, obrigado, Senhor, né, por esse dia maravilhoso, obrigado pela vida, pela minha família, né, eu vou trabalhar, vou fazer o bem, minha vida uma coisa bela, né? E o cara de esquerda, liberal, doutrinado, ele diz: eu sou um abusador, né? Eu sou islamofóbico, eu sou racista, eu destruí os indígenas, eu sou um assassino, é, eu me apropriei da terra dos índios. é, Como é que você quer ser saudável? Né? Todas as culpas do mundo, estou destruindo o meio ambiente, eu como carne, né? Ele falou, como é que você quer ser saudável? Né? Todas as culpas do mundo caem na cabeça do sujeito. Né? Ele fala, lógico que você vai ficar doente. Né? Então você vê, né, e aí você olha para uma pessoa dessa, tadinha, se você entende o que está acontecendo, por isso que ler, estudar, né, conversar como nós estamos conversando aqui é importante, porque nós precisamos entender quem são as pessoas, né? E, inclusive para sermos tolerantes, né? Então, eu falo aqui, obviamente, né, da média, porque o sujeito também conservador, extremista, né, não tem nada de positivo, né? Que acha que tem que impor a verdade, matar pessoas ou qualquer coisa do tipo, né? Não é disso que nós estamos falando. Mas é um mundo em que nós somos milhares de seres diferentes, né? A doutrina espírita nos explica que somos todos seres em evolução, em degraus diferentes da escada evolutiva. Por isso, às vezes, é tão difícil nos entendermos, né? Por isso, às vezes, é tão difícil você conseguir realmente conversar com uma pessoa. Quantas vezes nós realmente conseguimos ter uma conversa com alguém na qual nós realmente podemos falar e somos capazes de ouvir? Muito raro, né? E eu não me eximo disso, né? Eu muitas vezes, em conversas que tenho na semana, eu falo, poxa vida, né? Eu deveria ter ouvido, perguntado, né? E eu quis mais falar do que ouvir. Então, e às vezes você vê a pessoa conversando com você e se você tenta, né, achar uma brecha para poder falar alguma coisa que ajudaria e ela não te deu essa brecha. Então você fala, pô, ela não ouviu, né? Então, quantas vezes nós não temos o hábito da conversa, nós não temos o hábito, né, do diálogo, da calma,
né? Nós estamos vivendo numa era de ideologias, e aí as pessoas, com base nessas ideologias, vão agir, né? Então, nós estamos vivendo uma epidemia mental, né, de doenças mentais. E é claro que as pessoas conservadoras têm menos doenças mentais, porque você tem valores espirituais. Você crê numa força superior, né? Agora, o sujeito que não crê em nada, né? Hoje é o meio ambiente que é o campo de batalha dele, amanhã é a questão racial, amanhã é o LGBTismo, amanhã é o wokeismo, e ele vive de moda em moda, né? E a cada momento alguém dizendo para ele qual é a nova religião. Claro que essa pessoa não está bem, né? E entre eles há pessoas, irmãos nossos, que são bem intencionados, que estão tentando melhorar o mundo, né? Que querem fazer as coisas avançar, mas não entendem, né? Agora, tem um aspecto, né, antes que a gente finalize, tem um aspecto da tolerância que eu acho que nos ajuda muito, que é o quanto, quando nós recebemos tolerância, nós nos sentimos bem e acolhidos. Esse é um critério que eu acho que nós devemos lembrar para sermos mais tolerantes. Como é bom quando alguém nos diz: não, tudo bem, fique tranquilo, não foi nada, não, eu entendo, você não estava bem, não foi um bom momento para você, e, né, não se preocupe. Quanto isso nos faz bem, né, e como nós esquecemos disso, né? Porque é muito bom receber isso, mas às vezes nós esquecemos de oferecer aos outros, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Oi, Yuri. Não, se a gente pensa nisso, César, como recebemos a tolerância de Deus, não? Se a gente imagina que Deus nos condenasse pela primeira falta ou que condenasse todo o tempo, a gente não estaria aqui, não? E Ele nos tolera e nos dá oportunidade e recomeça de novo e assim, né? Mas pensava isso, Jesus nos falou muito bem, não veia, não fala, não sei em português, mas quite a trava do seu olho para poder ver o cisco do outro, não? Então, a gente, como muitas vezes tomamos esse papel de justiceiros, julgando, acusando nossos irmãos, quando, na verdade, temos tudo isso em nós e Deus nos perdoa e a gente recomeça, não? Então, falta muito para nós chegar a esse ponto, não? Mas é excelente lembrança, Yuri, porque é, quanto Deus tem nos tolerado, né? E quanto Jesus, os benfeitores, nossos amigos espirituais têm nos auxiliado e nos tolerado. Então, e quanto nós temos abusado dessa tolerância, né? Então, realmente, lembro aquela história, né, que nós estudamos no Evangelho uma vez, do menino que a mãe estava preocupada, né? Não sei se vocês lembram, e ela preocupada porque ele não queria estudar, não queria trabalhar, e, né, era o aniversário dele, né? E ela orando muito, pedindo aos benfeitores que pudessem orientá-lo e orientar o problema, né? E eles respondem, né? Numa noite ele tem um sonho, e aí é aquele texto, acho que do Humberto de Campos, se chama Conta da Vida. E aí os benfeitores falam para ele, né? Você já morreram tantos bois para você se alimentar, já morreram tantas galinhas, já morreram tantos frangos, já morreram tantos toneladas de legumes, de tantos litros d'água. E você, o que que você fez, né? O que que você deu para a vida, né? Você até agora é um parasita, né? E aí ele acorda de manhã e vai falar com a mãe, fala: "Ó, eu quero estudar e quero trabalhar", né? Então esse ainda aprendeu, né, a lição, mas quantos, né, vão dizer: "Não, eu sou mesmo e vou continuar sendo", né? Então aí vem, né, por exemplo, essa questão que o Cezinha levantou, o Sebastião levantou, né, no sistema social, por exemplo.
né? Quanta gente aproveitando do sistema, né? Então, por exemplo, eu vejo, né, aqui no meu trabalho, né? Você, às vezes, né? Eu já usei o sistema de desemprego aqui, né? Quando você, às vezes, você usa, você pagou a vida inteira, né? Você pode usar. Mas eu tenho casos, né, que eu conheço na escola que, assim, a avó usava, os pais usam e o filho usa, né? E assim, tá a família inteira no sistema, né? Tanto que essa semana teve uma menina, né, que ela tá precisando do sistema, né? Ela está precisando, ela não tem, vai ser posta para fora da casa dela, do apartamento, e não tem, perdeu o emprego, né? E a moça que atende falou: Você precisa, né? Ela falou: Não, eu não quero, porque a minha família inteira vive disso, né? Então ela, por orgulho, mas ela falou: Não, agora não é uma questão de orgulho, você está precisando, né? Por um mês, dois, três, né? Depois você se recompõe. Então ela até teve uma atitude, mas, né? E tem, né? Eu conheço casos aqui que a pessoa tem Tesla, né? E eu não estou exagerando, não, né? Aqui é uma cidadezinha aqui do lado, né? E irmão de alguém que trabalha com a Giovana. E a pessoa, né, o inverno todo ele fica, né, todo ano, faz 20 anos que faz isso, entendeu? Assim, então você vê que são as pessoas abusando do sistema, né? Uma coisa é você usá-lo quando precisa, quando você realmente, né, você fala, não, eu estou precisando e eu já usei, né? Muita gente usa. Dou um exemplo, né? Agora, o sistema de tolerância é outro exemplo, né? Até quando nós vamos aguentar certas coisas, né? E tem gente abusando da tolerância que tem, né, as instituições. Por exemplo, saiu um estudo que juízes estão dando penas muito mais leves para negros, islâmicos, imigrantes, porque é uma questão de eles são coitadinhos, né? Eles são vítimas. Se ele matou, ele foi porque ele viveu num contexto em que ele foi mal compreendido, ele foi vítima da sociedade, né? Então, esse coitadismo, né, virou um abuso. Foi criado um sistema que deve existir no Brasil também, que é o serviço Adaptê, né? Então, está lá o teu filho rachando de estudar no CEGEP, né, no college, ou no secundário, né, para fazer as provas, e tem gente que está indo no médico, né, pega no chat GPT, vê quais são os sintomas de distúrbio de atenção, fala para o médico todos os sintomas, né, e eu conheço um caso, né, e o médico, a pessoa sabe o que dizer, o médico não pode contrariar, porque ele está dizendo, está descrevendo os sintomas, né? E aí o médico diz, sim, ele tem déficit de atenção, precisa do serviço Adaptê. O serviço Adaptê, ele vai ter um terço a mais de tempo para a prova. Então, isso quando começou, tinha 5, 10 pessoas no máximo, né? Hoje eles não estão dando conta, tem 300. Eles não estão dando conta, né? E tem gente que tira 100%, né? Então, você fala, será que não estão abusando? Né? Então, até onde nós vamos ser tolerantes? Então, essa empatia suicida que fala esse escritor, né? Esse professor, hoje ela está muito presente, né? No sistema canadense, por exemplo, e está sendo instalada no Brasil do mesmo jeito, em todos os lugares, né? Então, é difícil, porque às vezes nós somos vítimas disso, né? Teu filho vai ter que ralar muito, mas o outro se vale do sistema para poder conseguir vantagens. Então, às vezes a gente vai ser vítima dessas injustiças, né? Mas oficialmente está todo mundo fazendo o que é legal, né? Então você não pode sair falando, porque você não tem como provar, né? Então é um mundo difícil, né? E a gente vai ter que aprender a ter tolerância com dignidade e de modo construtivo.
né? Eu, às vezes, dou uns sustos assim nas pessoas com quem eu trabalho, né? Porque eles contam as coisas como se fosse a coisa mais normal, né? Ah, fulano convidou o amigo aqui da classe para ir no apartamento dele e deu cogumelo alucinógeno, a pessoa endoidou, e, né, fez loucura, né? E aí eles contando assim como se fosse, ah, você acha? Eu falei, vocês estão louco, né? Isso é caso de polícia, né? Que uma pessoa chame o outro e dê droga e depois, e se ele se mata ou se ele sofre um acidente, a pessoa que convidou está por trás disso. Ah, é uma coisa assim que parece tão evidente, mas as pessoas não estão vendo, porque é isso, é essa tolerância infinita. Essa tolerância infinita, que não é, né, na verdade, produtiva, educativa e, e, e socialmente saudável, né? Então, nós temos um caminho, né? Um longo caminho. Acho que aos poucos nós vamos aprendendo a... E lembrar isso que a Yuri falou, né? Quanto Jesus teve que nos aguentar, porque... E nos aguenta até hoje, né? Porque não acabou. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu encontrei aqui. Peraí, deixa eu só pegar o link aqui. Essa, deixa eu ver se eu consigo partilhar para vocês. Não vou mostrar, né? Estão vendo aí, o senhorzinho? Ele chama Gad Saad, né? E ele diz, liberal woman that you're referring to is doing, she's saying Hector, yes, he may be a murderer, but he became a murderer because he lives in the white supremacist society where... Então ele está dizendo aqui, uma mulher que foi agredida, né? Está dizendo, ele agrediu porque ele vive numa sociedade branca, racista, né? Então é assim, é você criar desculpas, né? Para justificar o opressor, é muito interessante. So surely it makes no sense for you to double victimize them, either by Deixa deporting eu ver se eu aqui. Mind, how infectious ideas are... A mente parasita, né? How infectious ideas are killing common sense. Então é um dos livros dele. Tem outro que está saindo agora. Deixa eu ver. É esse aqui. Suicidal Empathy, né? Liberte os lobos, né? Morrendo por ser gentil, né? Dying to be kind. Então, é o que está acontecendo, né? Aqui numa sociedade como a canadense, por exemplo, é isso que está acontecendo, né? Você vê claramente, né? Depois eu coloco aí o link. Mas é isso. Nós vamos... É um equilíbrio muito sutil, né? Entre tolerância, intolerância, ser educativo, né? Ter uma postura digna, não abusar, mas também não se deixar abusar. Então, nós vamos vendo que é um equilíbrio que estamos aprendendo, né? Aos poucos, nós vamos conseguir, né? Em algum lugar nós temos que começar. Então, deixa eu... Então, vamos finalizar por hoje. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, a benção do estudo,
do convívio com as ideias superiores, às quais, Mestre, tentamos compreender e nos adaptar. Pedimos o auxílio e o amparo de nossos benfeitores nestes momentos, para cada um de nós. Pedimos a eles que nos envolvam. Pedimos, Senhor, que iluminem e protejam nossos lares, que recolham nesses instantes nossos irmãos da espiritualidade que necessitam de encaminhamento, de atendimento, que iluminem nossa consciência, para que possamos viver com discernimento, sabedoria, para que possamos sempre lembrar e perguntar-nos o que o Mestre me diria para fazer nesta situação, para que possamos estabelecer, Senhor, os limites em cada ação e reação. Pedimos, Mestre, por nossos entes queridos, por aqueles que estão fragilizados fisicamente, por aqueles que atravessam momentos de dificuldade espiritual. E nós sabemos, Senhor, que nossa oração será e é atendida, na medida de nossos méritos, mas sobretudo de vossa bondade e sabedoria. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.